O programa a seguir é uma produção independente, sendo, portanto, todo o conteúdo veiculado de exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Excelente noite de terça-feira para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo. Pontualmente às 8 da noite, estamos aqui para que você confira mais uma edição do Esporte na Rede, a edição de número 168 da nossa história, em mais de 5 anos de programa, sempre levando para você a melhor análise esportiva da internet, a nossa análise esportiva de qualidade. Hoje vamos falar principalmente de Campeonato Brasileiro da Série A. Depois de todas as outras competições, finalmente conseguimos falar de Campeonato Brasileiro. Então hoje a gente vai falar um pouquinho dessa competição que agora vai começar a engrenar. No final de semana teve a 9ª rodada, a enquete da noite novamente é sobre o Brasileirão. Então daqui a pouquinho a Luciane vai falar para você. Também tem Fórmula 1, análise do GP da Hungria. Paulo Arnaldo Lima não está aqui, mas mandou o momento motor dele gravado e você vai acompanhar tudo isso e muito mais. Tem dica cultural também, tem convidado especial e, claro, tem a sua participação. Portanto, seja muito bem-vindo e fique esta noite com a gente. Perdoe o apresentador pela voz rouca, mas gripe acontece principalmente nesse frio. Mas então você aproveite e se comunique com ela. Nossa simpatia da bola, Luciane Bruno. Boa noite, Luciane. Boa noite, Leandro. Engraçado, né? No dia que a gente vai falar de voz, tanto o Leandro Pois quanto é. eu estamos com a garganta um pouco zoada, né? Por causa dessas questões de gripe, tempo frio. E boa noite para você de casa, boa noite para os nossos comentaristas, que hoje é o Bruno e o Alexandre Aníbal. Muito boa noite para vocês. E para a nossa convidada, uma ótima noite. Mas eu vou deixar a Leandro apresentar ela aqui, né? Que é linda a nossa convidada, super simpática. Então participem, mandem as suas perguntas, os seus comentários, tá? Você que participa do programa aqui pelo site da Galp TV, na opção Participe, você manda a sua pergunta, o seu comentário. Lembrando, você também que está assistindo a reprise, você tem um canal aqui com a gente, direto com a gente, né? Pelo e-mail que é o pgmesportnarede@gmail.com. pgmesportnarede@gmail.com, que está aparecendo aí na sua tela neste momento, tá? Repetido para você, é o pgmesportnarede@gmail.com. E também pelo Facebook, em tempo real, comigo, você manda a sua pergunta, o seu comentário. Eu estou aqui ao vivo, então você pode adicionar aí o Facebook do programa e mandar aí sua pergunta, o seu comentário também para mim, tá? E lembrando, temos aqui uma enquete que da semana passada, eu passo aqui para vocês, foi a seguinte. Após 8 rodadas, já existe um favorito para ganhar o Brasileirão, sim ou não? Tivemos aqui 57% dos votos dizendo que não, tá? Que não existe ainda um favorito. E 43% dos votos. Essa semana, claro, a pergunta continua, só mudando então o número de rodadas. Está aí então a enquete para você. Após 9 rodadas, já existe um favorito para ganhar o Brasileirão, sim ou não? Após 9 rodadas, já existe um favorito para ganhar o Brasileirão, na sua opinião, sim ou não? Entre na opção enquete aqui do site da UpTV e, claro, participe e deixe aí o seu voto. E eu estou aqui sempre esperando a sua participação. Legal, fique com a gente. Portanto, a gente está repetindo a enquete, até porque na semana passada não deu tempo quase de falar de brasileiro, então nessa semana a gente vai falar. Portanto, o replay da enquete para você. Tem favorito para levar o Brasileirão? Sim ou não? Explique melhor, participe aqui com seu comentário, mande lá mais explicado para Luciane Bruno. Sim, quem? Não tem? Por quê? Participe com a gente, o programa dessa noite está repleto de atrações. Com a gente, ele, nossa enciclopédia da bola de volta, Alexandre Aníbal. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Leandro, Luciane, Bruno. Boa noite. Nossa convidada, que daqui a pouco o Leandro apresenta. Boa noite para você, teleinternauta, amigo de todo o Brasil e do mundo. Bom, como o nosso programa sempre dando aqui um destaque inicial, fugindo um pouco do futebol, né, Leandro? Vamos dar o destaque inicial aqui. Hoje saiu a tabela de preços para o jogo da NBA que vai ser disputado no Rio de Janeiro. Então, o Chicago Bulls vai vir disputar um jogo aqui no Rio, válido pela NBA, contra o Washington Wizards, se não me falha a memória. E hoje saiu a tabela de ingressos para assistir esse jogo. Então, o ingresso mais em conta tá R$180 ou R$90 a meia entrada. E o mais, assim, caro, né, o que dá a melhor visão da quadra, saindo por R$2.000. Então, pessoal, os aficionados aí pelo basquete, pela NBA, terão uma grande chance de poder apreciar aí o basquete dos Estados Unidos lá no Rio de Janeiro. É uma pena, infelizmente, que seja no Rio, não tenho como ir. Se fosse aqui em São Paulo, seguramente eu iria. Então, é um grande avanço, mais uma vez, aí para o nosso país, recebendo eventos desse porte, né?
já acontecendo com a Fórmula Indy aqui em São Paulo e com outros também, o UFC também recebendo algumas edições aqui. Agora a NBA aportando aqui no Brasil, já não me surpreenderia se vier o hockey aqui para o Brasil, né? O hockey no gelo vier aqui para o Brasil também para fazer uma partida válida pela NHL. Então, grande destaque aí vai para a NBA. Tomara, sei que o senhor compraria no assento de R$2.000, tenho certeza disso. Não. Aí não. Mas acho válido toda a forma de divulgar outros esportes, expandir outros esportes, não que aqui não se conheça o basquete, mas trazendo a NBA é sempre uma vitrine a mais. E se isso for feito com hockey ou outros esportes que ajude a difundir outras modalidades aqui no país, que não o futebol, que é a nossa monocultura esportiva, e precisa muito difundir outras, acho muito válido, de muita valia aqui pro país, pro Brasil, porque as pessoas precisam conhecer outros esportes além do futebol. Com a gente, nossa acidez da bola aqui também, Bruno Gonçalves, boa noite. Vai reclamar de que hoje? Boa noite, Leandro. Hoje eu vou começar mais manso, mais tranquilo, porque eu vou falar de César Cielo. César Cielo que foi campeão mundial mais uma vez dos 50 metros borboleta, foi campeão nadando muito, com 2 contusões no joelho. O César Cielo está espetacular, se preparando mais uma vez para a Olimpíada no Rio de Janeiro, e começou com um ciclo olímpico, né, como a gente vem falando, muito bem, sendo campeão, e na sexta-feira vai ter mais uma prova de fogo, tentar tirar o título mundial aí, que ele perdeu, na verdade tirar o título olímpico que ele perdeu, porque o campeão mundial ele já é, e recuperar esse título para ele, né, para ele voltar a ser campeão mais uma vez aí dos 50 metros livres. Para mim é o melhor do mundo, sem dúvida nenhuma, mas tem um australiano lá que é muito bom nadador também. Muito bem, com a gente hoje recebemos uma convidada especial ilustre aqui. Depois você prepara o fio-fio aí, viu, Guilherme? Olha que mostrar, porque vale a pena. Fonoaudióloga, mestre pela PUC, especialista em voz, diretora da Voice Care, palestrante e coach, Fernanda de Moraes. Boa noite, obrigado por ter vindo a Esporte na Rede, Fernanda. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos os internautas. Muito obrigada pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui na Up TV. Não merece o fio-fio, Guilherme? Ah, muito bem, merece. Fernanda, a gente não costuma fazer perguntas pessoais, mas vou começar por uma minha pessoal, porque estou hoje com a voz rouca. Então, o que eu poderia fazer para melhorar minha voz nesse aspecto? Vi no dia certo, então, né? Não teria dia melhor do que hoje. Eu digo isso porque muita gente também deve ter o mesmo problema que eu em casa, às vezes, está gripado, acaba ficando afônico, e as pessoas se perguntam o que dá para fazer para amenizar um pouco o problema. Claro, quando a gente tem alguma alergia respiratória, gripes, resfriados, dores de garganta, geralmente existe um aumento, um edema nas cordas vocais. E o ideal é que a gente faça alguns exercícios para reduzir esse edema. E, além disso, hidratar-se o máximo possível, não só com água, mas também chás, monos são super bem-vindos. E, claro, sempre ficando atento ao excesso, ao uso intensivo da voz com tensão. Muitas vezes a gente fala e vê aquela veinha no pescoço pulando de tanta tensão para falar. O cara se esgoelando. Né? Exatamente. E é importante tomar um certo cuidado para não ter um problema no dia seguinte, que a voz vai ficar bem pior. Ô, Fernanda, e você assessora jornalistas também, repórteres, né? Sim. Como é o seu trabalho? Explica um pouquinho pra gente. É um trabalho de acompanhamento, de consultoria, não só vocal, da expressividade da voz, dos cuidados com a voz, mas também um acompanhamento da expressividade, do como a gente fala, o sentido das palavras, de forma que seja condizente. E também postura, gestos, expressão facial, buscando sempre a naturalidade para que essa mensagem chegue até o telespectador. Estamos lascados aqui, Aníbal. Hoje estamos sendo avaliados mais do que nunca. Mas você trabalha para alguma emissora específica ou você atende essas emissoras que te procuram, as pessoas individualmente que te procuram também? Eu atendo de diversas emissoras, tanto de rádio quanto de TV, e trabalho especificamente atuando com os repórteres e apresentadores do Canal Rural, que era do Grupo RBS. Lá você hoje... tem algum contrato fixo, é isso ou não? Sim. Okay. Eu atuo lá semanalmente atendendo os repórteres e apresentadores. Perfeito. Senhores? Bom, Fiquem à vontade. vamos lá. Vai lá, amigo. Fernanda, assim, nós temos diversos casos, por exemplo, de mulheres, né, que fizeram uso contínuo do cigarro. Então, vamos dar um exemplo aqui da nossa querida, finada já, atriz Nair Belo. Tinha aquela voz, né? Então, assim, e sempre falam que o cigarro é um dos maiores inimigos da voz. É verdade,
ou é mito? Sim, é verdade. E por que inimigo da voz? Além de ter um prejuízo para quem é profissional da voz, para quem usa a voz no dia a dia ou para quem gosta de falar com uma voz que seja agradável para quem escuta, também tem o prejuízo de correr um sério risco de desenvolver o câncer de laringe, câncer de boca, câncer de língua, entre outras coisas. Se a gente imaginar aquela fumaça agressiva do cigarro quente, as toxinas ficam depositadas nas cordas vocais e existe um inchaço muito grande. Se existe um inchaço na corda vocal, existe uma dificuldade de vibração das cordas vocais. Por isso que a voz fica mais grave, mais pesada. E a longo prazo, a pessoa perde agudo. Então tem mais dificuldade de modular a voz, de colocar as inflexões que são ascendentes, descendentes, e a voz fica mais monótona, linear. Precisarei muito da consultoria da Fernanda durante os meus anos de carreira jornalística, viu? Porque não é fácil, não. A gente apresenta aqui agora à noite, amanhã já gravo cedo na Câmara, é uma pauleira atrás da outra, quando o jornal for diário, então não quero nem ver. Fala, Bruninho. Vamos lá, Fernanda, na verdade minha pergunta é um pouquinho mais técnica. Veio o Nilson César aqui semana passada falar um pouquinho com a gente sobre narração esportiva, e a gente trabalha um pouco isso, eu, Leandro, o Aníbal é comentarista esportivo, e o narrador tem um pouquinho daquele problema de, por exemplo, falar muito durante a partida, principalmente o narrador, o radialista. Como ele pode tratar isso antes da narração e depois da narração? Como ele pode trabalhar isso aí, esta parte, né, do antes e o depois? A prevenção e o tratamento. É fundamental ter um acompanhamento. Se a gente pensar num maratonista, um jogador de futebol, existe todo um trabalho de resistência muscular para que ele aguente todo o tempo do jogo ou a maratona toda. A mesma coisa para quem fala por um tempo longo, como um narrador de futebol, principalmente do rádio, que é bem diferente de quem narra pela TV. Além dessa resistência vocal, que é conseguida por meio de exercícios específicos de voz, para aumentar a flexibilidade, para que a voz não fale durante a narração, e até já que a velocidade é muito acelerada, o narrador esportivo ele compensa com uma dicção que seja muito clara, muito precisa, já que a velocidade é tão rápida, e pausas bem colocadas, pausas rápidas e bem colocadas, além de ênfases marcadas para que isso seja compreendido pelas pessoas. E é importante também aquecer a voz antes de usá-la profissionalmente, já que é um uso intensivo. E após o uso da voz na narração, é importante desaquecer. A gente pode até lembrar, geralmente quando vamos à academia fazer alguma atividade física, a gente faz alongamento antes e depois. Geralmente é o que o professor manda, nem sempre a gente faz, às vezes quer ir embora correndo para casa. E a mesma coisa para quem é profissional da voz como nós. A gente precisa aquecer e desaquecer essa musculatura, porque a voz que a gente usa profissionalmente, por exemplo, agora, você apresentando, o Leandro apresentando, vocês comentando, não é a mesma voz que a gente usa em casa, com a família, com os amigos, em que não existe esse cuidado todo com a pronúncia, com o som da voz. Então é importante retornar ao tom habitual para que não haja um prejuízo posterior. Aliás, eu imagino quando o lance está tão agudo no rádio, agudo, a bola não sai, o time fica martelando, a hora que alguém chuta pra fora, o locutor deve pra fora do gol. Aí vem o repórter, ele deve tomar o ar, até obrigado, né, pelo amor de Deus, precisa respirar. Fernanda, fala um pouquinho da VoiceCare, você é diretora-presidente, uma empresa que você criou, né? Fala um pouquinho da VoiceCare pra gente. A VoiceCare é uma empresa de assessoria, consultoria e treinamentos em comunicação, em competência comunicativa. Nosso público-alvo são comunicadores em geral, desde pessoas que atuam com a comunicação profissionalmente e pessoas que desejam melhorar a comunicação para conversar de uma maneira mais assertiva, mais eficaz. Nós ministramos treinamentos, fazemos consultorias individuais com diversos segmentos profissionais. Legal, bacana. Já vou passar para você de novo. Tem pergunta já, Luciano Bruno? Daqui a pouco já tem pergunta da internauta, então a gente já vai ouvir já. Antes eu queria que você retomasse o assunto do aquecimento vocal, é importante antes de chamar o brasileiro, porque você disse que dá para aquecer a voz antes da gente usar. Antes da gente começar o programa, depois da gente terminar o programa, a gente desaquece. Cite alguns exercícios, alguns exemplos de como é que a gente pode aquecer a nossa voz. Alguns exercícios mais básicos. É claro que o ideal é que cada exercício seja customizado para a demanda de cada um. Porque um precisa melhorar... O senhor não ri das nossas caretas, não, viu, Guilherme? Que eu tô vendo lá. Vamos fazer várias agora, pagar mico juntos. Mico no ar. Mico no ar, exatamente. Algumas pessoas precisam melhorar a dicção, então a ênfase é maior em exercício de dicção. Outros precisam projetar mais a voz, a ênfase é maior em exercício de projeção. Mas o que a gente vai fazer já são exercícios que ajudam bastante e são mais universais. Primeira técnica é a técnica de vibração de língua. Não é tanto mico essa daqui ainda. A gente vai inspirar e falar o som da vibração de língua bem suave, assim. Essa é aquela que eu falo que é o Galvão Bueno falando do Ronaldinho. É o Ronaldinho. Mas tá certo, vamos fazer um rã então coletivo. Isso. No microfone, né? Lógico, tem que sair. Por favor, né? Vamos lá. Então vamos lá, Fernanda, juntos com a gente. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Muito
bom. Agora, Leandro, variando grosso fino pra gente alongar um pouco a corda vocal, assim. Ah, é o Kiko, agora é o Kiko. Vamos lá, então. Então vamos juntos. 1, 2, 3 e já. Essa técnica de vibração, quando a gente faz por 2 minutos, já tem um efeito direto na voz. Sabe aquele pigarrinho que às vezes fica incomodando? Isso ajuda a diluir. O exercício ajuda a diluir esse pigarro e a voz fica mais limpa, mais clara. O que mais? Vamos fazer mais Vamos fazer um de dicção agora. A gente vai falar algumas vogais exagerando no movimento. Agora que são as caretas. É alguns. A gente vai falar junto à vogal A, exagerando. A. Façam comigo. Isso. Agora a vogal E, fechando. Vem aqui, peraí, deixa a Luciana vir pra cá, porque ela não aparece. Ela tá se escondendo, porque a câmera tem que ficar, obviamente, na Fernanda, então a Luciana vai ficar aqui do meu lado não agora. Pode, vamos lá. Todo mundo. Vai. Agora a vogal E, fecha um pouquinho. Aliás, é E ou E? Os dois. Tem o A, então E. A gente vai fechando. Então vai. A, E. Vamos juntos? A, E. Agora o I, vogal sorriso. I. Do A até o I. A, E. E pra terminar, O, U, bico grande. O, U. Rapaz, sequência inteira, vamos juntos? Vamos lá. A, E, I, O, U. Muito bom. Para quem tem uma rolha em casa, isso também é bem interessante, é um exercício mágico. Coloca a rolha entre os dentes e com esse obstáculo fala algumas sequências, por exemplo, janeiro, fevereiro, março e depois sem a rolha. Solta a articulação, é muito interessante, façam em casa. Vou treinar. O exercício da rolha é um dos melhores. A gente vê as caretas em sala de aula, porque a Fernanda, ela pra deu quem aula não sabe, de fonoaudiologia pra gente na Rádio Oficina, isso já há algum tempo, né? E esses exercícios de rolha são sensacionais. A gente vê posso fazer uma pergunta? as caretas... Rapidinho, deixa eu chamar o brasileiro só, mas segura aí. Eu vou treinar chamando vocês em casa. A enciclopédia da bola. Alexandre Aníbal, tá ferrado, Aníbal. Vamos para o brasileiro aí, Guilherme, falar um pouquinho de futebol? Vamos lá, ver os resultados do final de semana, a classificação. Pra você vai aparecer aí na tela. Tá aí, ó. Vasco 3, Criciúma 2, Portuguesa 2, Atlético Paranaense 3, Ponte Preta 1, Santos 0, Corinthians 0, São Paulo 0. Que clássico horrível! Aníbal vai falar depois desse clássico. Grêmio 2, Fluminense 0 e Náutico 3, Internacional 0. Zebra, hein? Mesmo jogando em casa. Muda aí pra gente, Guilherme, a página. 9ª rodada pra vocês, os resultados do final de semana. Jogos de sábado e domingo. Cruzeiro 4, Atlético Mineiro 1, de ressaca, com o time reserva também, né? Sabia que não ia ganhar. Agora toma de 4 também é virada ainda. Flamengo 1, Botafogo 1 no clássico. Flamengo empatou no finalzinho do jogo. Jogo Bahia ruim 2, também. ruim também. Bahia 2, Goiás 1, Coritiba 1, Vitória 1. Classificação é a sequência aí pra você, ó. Vamos lá como é que estamos a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. Tá aí, G4 hoje tem Cruzeiro e Inter com 18, Botafogo e Coritiba com 17. Essa zona de classificação hoje para a Taça Libertadores do ano que vem. Aí vem Bahia, com uma campanha boa, surpreendentemente boa. Cristóvão Borges novamente. Bom treinador, hein? Bom treinador. Vitória e Grêmio 15, Vasco 13, Santos e Goiás 12. Então se mudar a página. Então você vê do 11º ao 20º Campeonato Brasileiro voltando ao esporte na rede. Tá aí, ó. Corinthians 11º, 11, Ponte Preta, os paulistas não fazem tudo aí, ó. Corinthians 11, Ponte Preta 10, Atlético Mineiro 10, Criciúma 10, Flamengo 10 e Atlético Paranaense também 10, é a turma do 10. Aí na zona do rebaixamento hoje, Fluminense e São Paulo com 9 e o São Paulo tem jogo a mais, Náutico e Portuguesa com 7. Próxima rodada aparece aí pra você na sequência, já neste meio de semana, mais conhecido como amanhã pra você que vê o programa ao vivo nesta quarta-feira. Tá aí, ó. Então, nesta quarta-feira temos no Maracanã, 7h30 da noite, Fluminense e Cruzeiro. Mesmo horário para Atlético Mineiro e Paranaense no Independência. Portuguesa e Criciúma jogam no Canindé também às 7h30. Coritiba e Ponte Preta jogam no Couto Pereira um pouco mais tarde às 9h. E os dois jogos das 10 são Corinthians e Grêmio no Pacaembu e Bahia e Flamengo na Fonte Nova. A rodada termina na quinta-feira com mais 2 partidas que vão aparecer aí para você. Portanto, ainda no Maracanã, Botafogo e Vitória às 7h30, Goiás e Vasco jogam no Serra Dourada às 9h. Internacional e Santos, que seria no Estádio do Vale, e Náutico e São Paulo, que seria na Arena Pernambuco, são jogos adiados. O Santos vai jogar contra o Barcelona, o São Paulo está em excursão na Copa lá na Europa. É na Europa ou no Japão, São Paulo? Não, é a Copa da Europa, na Copa Audi. A Copa Audi, portanto.
Campeonato Brasileiro, senhor, está servido. Vai lá, Níbal, quer falar do clássico? Manda Bom, bala. falando sobre o clássico, um clássico modorrento, chato. Só para deixar claro, o clássico paulista, né? Tivemos clássico mineiro também, exato, carioca. Clássico modorrento, clássico chato. São Paulo veio a campo com um esquema bem defensivo, né? Dada a sequência negativa da equipe de São Paulo, com 8 derrotas seguidas. Então, Paulo Autuori armou um esquema realmente defensivo, colocou 3 volantes no meio de campo para marcar os 3, a linha de 3 que apoia o atacante Guerreiro lá na frente do Corinthians, e saiu muito bem. Lógico que o time do São Paulo não passa por uma fase muito boa, mas ao que se propôs até que conseguiu retirar um ponto, ganhar um ponto do Corinthians. Agora, o Corinthians pintou o Campeonato Brasileiro como sendo um dos favoritos, usou uma desculpa que tinha a Copa Libertadores, e até a semana passada estava usando a desculpa de se preparar para a Recopa. Agora acabaram-se as desculpas. A próxima é que é a Copa do Brasil, para usar? Então acabaram-se as desculpas. Isso, né? O ataque do Corinthians é o menos efetivo do campeonato, fez 6 gols apenas. E a maior ironia do destino é que o Pato é o artilheiro do time com 3 gols, e é um dos mais criticados, né, pela torcida. E está no banco. E está no banco. Então, existem certas atitudes do técnico Tite que a gente não pode, a gente precisa, como imprensa, precisa apontar. Você acha que o esquema dele ficou previsível demais? Ficou previsível demais, e Pato e Renato Augusto estão em muito melhor fase do que Emerson, Romarinho e outros jogadores que compõem aí o meio de campo do Corinthians. Então, além de a forma de jogar do Tite já está também um pouco, eu não digo batida, mas mais fácil de ser prevenida. É previsível, previsível. Você né? prevê o que vai fazer. Você prevê o que vai fazer. Então, e além disso, a gente não vê uma efetividade dos atacantes e nem do apoio. Lógico que a saída do Paulinho fez com que o time caísse de rendimento. Isso era normal. Agora, o Corinthians precisa se preparar, ficar melhor preparado para quando uma peça desse naipe sair. E na parte defensiva, o Edenilson está muito bem, deve jogar aí no lugar do Alessandro. É a melhor defesa, né, do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Né, agora o ponto positivo é exatamente isso que eu ia falar. É a melhor defesa do campeonato. O Paulo André, jogador lento. O Kleber deve ser titular desse time. Chicão está saindo do Corinthians, não sei. Hoje no Twitter ele colocou um Valeu Fiel, que me parece. Mas terminou o contrato dele já? Não, me parece que ele vai... Ele pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Faltam 6 meses para começar. Exatamente, Então ele está saindo. E o Fábio Santos também não está numa fase muito boa. Então o Corinthians precisa acordar. Lógico que o rebaixamento não deve acontecer pela grandeza. Agora, a gente não pode ver, o torcedor corintiano, ele não pode ter ele não pode ver o time jogando dessa forma meio displicente. Agora, me parece que o Corinthians passa a imagem de que só tem atenção para torneios de tiro curto, de ida e volta, e não mais para o Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians precisa sair dessa letargia e voltar ao ritmo forte. Só antes de passar para o Bruno, você acha, eu vi uma discussão parecida com isso ontem no programa Linha de Passe da ESPN Brasil, você acha que os jogadores do Corinthians vão com menos vontade quando é pontos corridos e não quando é mata-mata? E quando é mata-mata, jogou muito bem contra o São Paulo as 2 partidas, tudo bem que o São Paulo hoje não está parâmetro para nada, né? Que está jogando mal, está numa draga danada, mas jogou muito bem, jogou com vontade e ganhou os 2 jogos. Você acha que essa é a diferença? Mata-mata e pontos corridos? É exatamente essa impressão que fica, Leandro, porque na Libertadores o Corinthians jogou bem. Teve o incidente com a Marília, tudo bem, teve o incidente, mas as jogadas com que o Corinthians se elaborou para chegar ao gol foram mais incisivas do que o que a gente está vendo. E o volume de jogo foi maior, né? O volume de jogo é maior. Agora, realmente, a minha avó me falava uma expressão fantástica. Parece que o Corinthians está jogando num banzo danado, ou seja, parece que toda vez que o Corinthians entra em campo, parece comer uma feijoada anteriormente. Então, realmente, o Corinthians Tite tem uma grande missão esse ano, que é chacoalhar esse time para poder chegar mais na frente com algum sucesso. Fala aí, seu Bruno, quer falar de que jogo? Eu vou falar primeiro do Fluminense e Grêmio, porque o Abel Braga foi demitido, e o Abel Braga, que foi campeão brasileiro na temporada passada, um grande treinador, que também está sentado no sofá procurando emprego, e o Fluminense trocou o Abel Braga pelo Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei Luxemburgo... Já acertou com o Vanderlei? Acertou, já acertou. Meu pai do céu. O Vanderlei Luxemburgo vem de trabalhos péssimos, horríveis. Treinou um Grêmio que tinha grandes jogadores de futebol e só trouxe... foi eliminado de forma pífia pelo Santa Fé. Pelo Santa Fé na Copa Libertadores da América. Trouxe os jogadores que ele queria, o Vanderlei Luxemburgo, Vargas... Com toda a comissão técnica dele, de 1 milhão de pessoas. Sempre...
e não conseguiu vencer nada. Acredito que o Vanderlei Luxemburgo é um pouquinho ultrapassado para o futebol brasileiro de hoje. Ele precisava se reciclar, Leandro. O Vanderlei Luxemburgo acho que deveria pensar um pouquinho mais antes de assumir o Fluminense. O Fluminense vai ficar na zona intermediária da competição. Vai pra Europa, viaja, faz um curso. Claro, claro. Faz como o Guardiola fez. O Guardiola ficou um ano parado, aguardando pessoas chamá-lo do futebol europeu, claro. Convidá-lo a treinar uma equipe que ia satisfazê-lo pessoalmente. E foi o Bayern de Munique. Está treinando o Bayern de Munique hoje. Então acho que o Vanderlei Luxemburgo está um pouquinho ultrapassado para o Fluminense. O jogo foi muito bom para a equipe do Grêmio. Jogou uma bela partida. O Renato Portaluppi está montando uma equipe muito forte. O Grêmio está voltando até aquela equipe plausível, né? Não é mais uma equipe ruim, que todo mundo falava, nossa, o Grêmio só tem uma jogada, não consegue tocar a bola pelos lados do campo. Hoje não, o Renato consegue dar um formato para essa equipe do Grêmio, o Zé Roberto jogando muita bola, o Elano jogando muita torceu bola. O nariz para a contratação dele. Torceram o nariz, mas está jogando bem. E é isso que é importante dentro do futebol. E aí eu vou falar de uma outra equipe que eu estou gostando muito do futebol, que é o time do Curitiba. O Alex está jogando muita bola, o Curitiba tem uma equipe muito boa, montada, certinha, já faz, não é isso desse ano, né, Aníbal? Já faz 3 anos que o Curitiba tem uma equipe forte. Desde a época que voltou para a segunda divisão. Desde a época que voltou. Curitiba sempre chegando, foi 2 vezes vice da Copa do Brasil, né? Exatamente. E agora, novamente, aí nas primeiras posições. E não perdeu as peças. Tem o Emerson como zagueiro, tem o David como centroavante. Pode perder o Alex durante a competição. Que é um goleiraço. Pode perder o Alex durante a competição? Acredito que possa. O Alex pode ficar contundido, pode se machucar. Se perder, vai ter uma reposição? Tem o Lincoln, que é um bom jogador, vinha jogando, vinha em boa fase, tem o Rafinha. Ou seja, parece que o Curitiba não tem elenco. Ninguém acredita no Curitiba. Mas eu acho que é uma equipe fortíssima que pode ficar entre os 4 do Campeonato Brasileiro, sim. Aproveite e responda a enquete da noite, você e o Aníbal, se após 9 rodadas tem um favorito. E aproveito para fazer uma pergunta para que vocês dois analisem bem rapidamente. O Internacional vai durar? O meu favorito seria o Internacional. Depois da derrota pro Náutico por 3-0, Leandro, eu acredito que o Internacional é sempre aquele time que todo mundo acredita e na hora H perde. Mas com o Dunga lá como treinador, eu falei semana passada, com o Dunga como treinador, acho que vai mostrar um futebol mais ofensivo, mais técnico, e o Dunga também vai chamar a atenção dos jogadores, porque entraram muito displicente contra o Náutico. O Náutico entrou querendo vencer, tinha estreia de jogadores, o Michael Leite estreou, o Leandro Amaro estreou alguns jogadores importantes que vai fazer do Náutico uma equipe competitiva para lutar contra o rebaixamento, para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Michael estreou fazendo gol, mas tem favorito sim ou não? Acredito que o Internacional é o favorito e o Cruzeiro é líder da competição e tem um jogo a menos. Diga aí, Aníbal, tem favorito? Não, para mim ainda não, na rodada. E o Internacional? Não, o Internacional está bem. Tá montando um bom time, o Forlan, o Jorge Henrique, agora também jogando no Internacional, Escoco foi contratado, tem o D'Alessandro. É um bom, sem dúvida, é um time realmente muito bom. O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, né? Agora, a gente falando aqui dos favoritos, eu acredito que nessa 9ª rodada a gente tem que prestar mais atenção na parte de baixo da tabela, porque mesmo que nós temos aí algumas equipes na parte de baixo da tabela, como por exemplo São Paulo e Fluminense, elas precisam começar a tomar cuidado já, porque são pontos que são perdidos no começo e que não são mais recuperáveis depois. Então o São Paulo perdeu, por exemplo, 3 jogos em casa para o Bahia, para o Internacional e para o Goiás. Então são 9 pontos a menos. São 9 pontos que o São Paulo vai ter que tirar fora de casa. Contra adversários. 2 jogos a mais. Exatamente. Né? Tem 2 jogos a mais. Foi que eu falei, exatamente. E contra adversários difíceis, né? E contra adversários difíceis. Rapidinho só, uma pinceladinha rápida, falando de outros 2 times que parecia que ninguém estava dando nada e agora estão ressurgindo. O caso do Bahia e do Vasco da Gama. O Vasco, depois que o Dorival Júnior entrou, fez um grande jogo contra o Fluminense, ganhou 3-1 semana passada, e sábado também ganhou do Criciúma 3-2. Já vinha dando sinais de melhora naquele 5-3 para o Internacional. Exatamente. Mas, com a entrada do Dorival Júnior e a volta do Juninho Pernambucano, o time tomou uma lufada de ar, assim, de fôlego, e conseguiu fazer ótimos resultados. E o Bahia... Cristóvão Borges é um ótimo treinador. O Bahia tem o Cristóvão Borges, que é um ótimo treinador, entrou no Campeonato Brasileiro com moral lá embaixo, que perdeu do Vitória de 5-1 na final do Campeonato Baiano, e está aí nas primeiras posições. E só para fechar o Bavi, o Vitória com o Max Biancucci,
com o Caio Júnior como treinador, vem fazendo grande campanha no Campeonato Brasileiro e empatou com o Curitiba 1-1. Né? Exatamente. Então, Muito bem. são as equipes que a gente pode prestar atenção nesse campeonato. É cedo ainda para a gente falar favorito? No meu entendimento mas porque tem janela de transferência também e tudo, né? Mas eu Perto de acredito que terminar, né, Aníbal? A É. janela de transferência está perto de terminar. uma janela menos janela, né? Isso aí, dentro do futebol, o Vitória não vai mudar o seu elenco, o Bahia não vai mudar o seu elenco, então acredito que essas equipes mais fracas podem ter uma compensação no final da competição, porque não vão mudar os elencos. E ó, abre o olho em GP, você que é São Paulino, tá com 2 jogos a mais. Cuidado e começa assim. Tem gente aqui no estúdio que sabe bem o que tá falando. Então, começa assim. Você fica esperto, começa assim. Passa pelo nosso site também, esportenarede.org, que a gente divulga para todo mundo. Olha lá. Clicando no YouTube você vê as edições anteriores. Clicando no nosso Facebook você fala aqui com a Luciana e Bruno em tempo real. Clicando lá no nosso blog, você nas colunas dos nossos comentaristas, esportenarede.org. E os últimos vídeos, claro, ficam lá para você assistir a hora que você bem quiser e entender. E depois do nosso site, Luciana e Bruno venha para cá, porque é hora da gente falar da Mickey Hope. No segundo bloco você faz todas as perguntas dos internautas, que eu imagino que sejam bastantes, Sim, até porque a nossa convidada fala muito bem e é um assunto que desperta interesse. Mas hora de falar de Mickey Hope, mostra aí o seu look de hoje pro GP. Vai lá, deixa eu sair daqui. Hoje, pro Gepeto, né? Meu look hoje é bem básico, digamos assim, mas ao mesmo tempo com uma camisa bem elegante, tá? Pra você ir de casa que pretende trabalhar ou sair com os amigos num fim de semana gostoso. Então eu escolhi uma camisa básica, preta, tá com alguns detalhes até aqui em cima, Gepeto, se você puder mostrar. Tem alguns brilhos, os botões são todos douradinhos. É uma camisa bem bacana, bem leve, bem confortável e bem fresquinha, né? Não é para um dia como hoje, que tá um pouco frio, mas mesmo assim ela é muito confortável, é muito bacana para você aí ir trabalhar, por exemplo, ou sair com os amigos. A calça, a combinação hoje, eu escolhi esse tom, né? Escolhi uma cor vermelha, uma cor mais chamativa, para quebrar um pouco o preto, para não ficar uma coisa tão fechada, né? Porque tem pessoas já falando... É, muito bonita. Que me falaram que hoje eu estou um pouco séria, mas na verdade é um look que ele não deixa de ser casual, mas na verdade é mais para você que pretende trabalhar aí, ou fazer algum tipo de trabalho de faculdade, sair com os amigos, enfim. A calça é bacana, vou dar uma viradinha aqui pra vocês. Dá a voltinha, é hora da voltinha. Cadê? Aqui, ó. É bem bacana. Vira. Aí. Bem bacana, tem aqui ó, alguns detalhes. É bem legal, tá? Então passe na Mickey Hope, que tá super em promoção as calças. As botas estão com 30% de desconto, então dê uma passadinha lá e confira. Beleza, então esse é o seu. Hoje essa camiseta é mais simples de tudo, então ó, a camiseta listrada na horizontal, que me deixa muito mais gordo ainda na televisão do que eu já sou. Então, camiseta da Lunender pra você, ó, simples, básica. Mas a Aline de Recife disse que você não vai fugir da voltinha. Não vou fugir da voltinha, então tá bom, a gente dá a voltinha aí vai, eu sei que vai ter o... Mas ó, tá a camiseta básica do Lunender, enfim, mas é pra você usar em qualquer ocasião, pra apresentar programas também, viu? E tem bolinha também, como todas as outras, ó, mas aí a gente dá a voltinha pra completar. Shopping com os amigos aí, também, ó, né, Leandro? Tá aí, pra dar uma volta pros amigos também. Então tá aí, essa Mickey Hope, coloca aí pra gente, Guilherme, o telefone e o endereço, só pra você ver a loja. Que fase, beleza, mas tá aí, tá pra você aí, ó, Rua Alves de Azevedo 99, lojas 21, 22, lá no centro de Santo André, no shopping, ou então você aproveite e ligue lá, o telefone aparece aí na sua tela logo na sequência, 44320172, ligue lá, Mickey Hope Modas, muito bem, viu, Luciano? Gostei do Vou dar seu um look. beijo pra todas as meninas da loja, e especial pra Kelly, que é sempre muito simpática com a gente, e pro Marcos também, um grande beijo pra vocês. Kelly que vai ser mamãe novamente. Bom, depois da nossa Mickey Hope, hora do nosso intervalo, Fernanda. Aqui no nosso intervalo a gente conta um pouco da história da propaganda brasileira. Então nós exibimos comerciais antigos. Hoje temos um da Varig, mas é muito velho, você não tem noção. Omo também, muito velho, sabão Omo. E Ploque Diversão, esse já é em cores, pelo menos desse a gente lembra. É o tempo de você ir beber uma aguinha aqui para hidratar a garganta, para não ficar sem voz, a gente volta já. Anda, cirandinha, vamos todos viajar, viajando pela Varig. Volta ao mundo vamos dar. A Varig ainda não está dando a volta ao mundo, mas a Varig segue atualmente em 19 países e suas linhas já chegaram ao Japão. Esperamos no futuro próximo confirmar a previsão das crianças. Anda, cirandinha, vamos todos viajar, viajando pela Varig. Volta ao mundo vamos dar. Varig, Varig, Varig.
mais branco. Para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo, eu tenho um convite. Toda terça, ao vivo, às 8 da noite, tem Esporte na Rede aqui na UP TV. Um programa com debate, quadros interativos, comentários especiais, convidados de primeira e um timaço. Toda terça, ao vivo, às 8 da noite, aqui na UP TV. Esporte na Rede. Análise esportiva de qualidade. Passando bola como poucos mostra que é capaz. Estou na cadeira, que horas são? Hora de comprar uma cadeira nova. O que é um pontinho verde no canto da sala? Uma ervilha de castigo. Por que a girafa é amarela, grande e comprida? Porque se fosse branca, pequena e redonda, seria um comprimido. Sabe o que é um vulcão? Uma montanha com soluço. Somos bloco de diversão. Só lembro do último, só quero deixar claro, registrado aqui, que eu só me lembro do último comercial. Sabe por quê? Hoje quem faz aniversário é ele, ó. Vem aqui, GP, vem pra cá. Vem pra cá. Quem se lembra dos outros, dá aqui o microfone, Aníbal, é ele. Coloca aí o nosso parabéns, Guilherme, pra você também. Aliás, se o senhor puder vir pra cá, o senhor vem. Se não der, tudo bem, o Gepeto mostra você lá no vídeo. Mas se der, pode colocar o parabéns aí pra gente. Deixa eu tocar antes pra gente saudar o Gepeto. Vamos lá, vamos lá. Todos os anos pro Gepeto hoje. Aê! Boa, Gepeto! Dia de aniversário aqui no Esporte na Rede. Muito bem. Gepeto, agora dá pra gente deixar como BG. Gepeto, parabéns, felicidades, obrigado por ter vindo aqui hoje no programa, no dia do seu aniversário. Pode deixar de BG, pode deixar de BG. Então, eu só tenho a agradecer. O fato de eu ter vindo aqui hoje no dia do meu aniversário, não é porque é aniversário, é porque eu venho todas as terças-feiras. E hoje coincidiu de ser o meu aniversário. Estou feliz, estou contente de vir aqui. É um ano a mais. Um ano mais aqui junto com vocês, isso para mim tem sido muito bom. Estou muito contente, estou feliz. Faço o que eu gosto, o que eu quero, isso me dá alegria. Isso. Vem pra cá, Guilherme. Ponto final. Fica aqui, não vai embora não. Guilherme, nosso diretor de imagem aqui, abandonou o switch, não, o responsável, porque eu chamei ele aqui, mas está todo mundo aparecendo na câmera, também não tem cinegrafista, é o responsável. Guilherme, parabéns, também se fez domingo. Agora, obrigado, fiz domingo. Ao contrário do Gepeto, quantos anos você tem? 24. Ih, rapaz! Tô com medo de falar a idade. Tem todos, e outro tá se decidindo eu ainda. falar 23 e 12 meses. Agora é hora de se decidir, é isso? Hora de se decidir. Não, então. já tinha me decidido, meu. Só tenho a agradecer aí vocês. É muito bom fazer o que a gente gosta e com quem a gente gosta também. Saiu o fio-fio lá de você sacou lá, ó? Ô, louco. Nossa operadora. Nossa operadora, Liliana Gonçalves, um beijo pra ela. Parabéns, obrigado aqui por ter vindo. Pode ir lá voltar. Gepeto, obrigado também, nossa câmera de hoje. Muito obrigado. Era pra segurar. A pessoa deixou cair, mas faz parte. Teve ao vivo, é isso aí. Depois tem que ligar, viu, Aníbal, que desligou. Gepeto, parabéns mais uma vez, então. Por todos esses anos, eu sei que os anos começam a pesar, mas faz parte. Luciano e Bruno, quem não participou ainda do Esporte na Rede, é hora de participar, né? Não fale de idade, que a gente acabou de fazer mais um ano de vida, então a gente tá ficando velho. Eu bem sei. Diga aí, Luciano e Bruno, contatos. Bom, se você ainda não participou, por favor, participe, mande aí sua pergunta, o seu comentário, aqui pelo site da UP TV. Você manda o seu comentário, a sua pergunta. Não se esqueça de colocar nome e, claro, cidade e o lugar que você está falando. E, importante também, eu estou aqui ao vivo no Facebook. Peço desculpa se eu não puder conversar com vocês o tempo todo, mas infelizmente felizmente, na verdade, né? Infelizmente não poder falar com vocês, mas felizmente a gente está recebendo bastante participação. Eu não posso conversar com vocês o tempo todo, então eu quero mandar um beijo para todo mundo que está aqui no chat. E lembrando você de casa, pelo Facebook, você manda a sua pergunta, o seu comentário. E temos também o e-mail do programa para você que está assistindo a reprise, que é o seguinte: pgmesportenarede@gmail.com. pgmesportenarede@gmail.com. Também é mais um canal de comunicação com o Esporte na Rede. Lembrando também, mais uma vez você de casa, temos a enquete dessa semana, que é a seguinte, tá? Após aí 9 rodadas, já existe um favorito, na sua opinião, para ganhar o Brasileirão, sim ou não? Após 9 rodadas, já existe um favorito para ganhar o Brasileirão, sim ou não? Você entra na opção, então, enquete, você deixa aí o seu voto, que semana que vem eu dou a parcial para vocês.
Legal, os nossos comentaristas já responderam a enquete de hoje, você aproveite e responda também. Deixa eu só mostrar os símbolos e eu já peço a sua participação aí para Fernanda. Vamos lá, GP, mostra aqui a Série B, a classificação atual, ó. Palmeiras hoje com um jogo a mais já está em segundo, caiu porque empatou com o Guaratinguetá nesse final de semana. A Chapecoense que ganhou, reassumiu a liderança, portanto, Chapecoense, Palmeiras, Sport, Figueirense, esse é o G4, tá aí aparecendo para você ó, lá na sequência, Chapecoense, Palmeiras, Sport, Figueirense, depois vem Paraná, Joinville e América Mineiro, Bragantino e Casa e Atlético Goianiense, esses os 10 primeiros. Aí do lado de lá da Luciana e Bruno, ó, o GP vai mudar a câmera para lá, do lado de lá estão os outros 10, para você conferir o 11º. Paraná com uma bela campanha, hein, Leandro? O Paraná faz tempo que não joga a Série A, né? Podia ele estava numa situação meio que insolúvel, tá bem aí na Série B. Pois é, aí continuamos lá, ó, Boa, Oeste, Guaratinguetá, Asa, São Caetano e Ceará, e aí na zona do rebaixamento hoje o Papão da Curuzu, Paysandu, Avaí, América e ABC, a dupla de Natal. Que ressacada pro Avaí, hein? Pois que... O senhor ficou esperando o programa inteiro para falar isso, tenho certeza. Tenho certeza que o senhor ficou o programa inteiro esperando fazer essa piada. Luciano e Bruno, vamos passar um pouco de perguntas aqui, a participação internauta para nossa Fernanda. Né, as primeiras participações da noite. Quero mandar aqui um beijo especial para a Aline, lá de Recife, que está todo o programa assistindo. E ela até mandou aqui uma mensagem muito carinhosa para mim e para a Fernanda. Diz que você é muito simpática, muito bonita, tá? Ela mora em Jaboatão dos Guararapes, então um beijo para a Aline. E temos aqui a participação da Ana Mesquita, de São Paulo. Ela diz o seguinte: boa noite a todos, adoro o programa, muito obrigada. Gostaria de saber da Fernanda como é feita uma avaliação fonoaudióloga. Não consigo fazer esse exercício de vibração de língua. Isso significa que tem algum problema? Obrigada, beijos. E beijos também aí para Ana Mesquita. Diga lá, Fernanda. Boa noite, Ana. Realmente é difícil identificar se você tem um problema só porque não consegue fazer o exercício. E 10% da população não conseguem fazer vibração de ponta de língua e não tem nenhum tipo de alteração. Então era interessante fazer uma avaliação. E já também respondendo a sua outra pergunta, a avaliação fonoaudiológica depende muito do que você precise. Então porque a fonoaudiologia tem várias áreas. Linguagem, motricidade oral, que é para quem usa aparelho ortodôntico. A minha área, que é a área de voz. A avaliação você faz uma série de testes para a gente identificar qual que é a sua demanda, o que você precisa melhorar na voz. Desde as técnicas de respiração, o como você usa a ressonância da voz, se você projeta, se domina o tom de voz, o volume, a velocidade de fala, a dicção. Por meio de testes, a gente consegue chegar a um diagnóstico e traça um plano de ação para que você tenha melhor em todas as habilidades que tem alguma dificuldade. Aliás, aproveite e dê o contato, então, de quem quer te procurar depois do programa, porque com certeza vai ter muita gente que vai atrás de você pela VoiceCare. Pode deixar o contato aí para o pessoal. Eu vou deixar o site, que é o www.voicecare.com.br. Legal, VoiceCare, C-A-R-E, VoiceCare, tá bom? Diga mais, Luciano e Bruno. Temos aqui também a Juliana de São Bernardo do Campo. Ela diz o seguinte: beijos a todos, um grande beijo para você. Sou fã do programa há muito tempo. Adoro o Leandro, adoro muito você, Luciano, um grande beijo para você, porque ela sempre manda aí participação. Ela quer saber o seguinte: pessoas gagas conseguem melhorar o problema com exercícios? Também é importante fazer um acompanhamento com o fonoaudiólogo e também com o psicoterapeuta em alguns casos. Existem algumas técnicas de respiração, de dicção, para melhorar a fluência de fala, mas é importante que haja um diagnóstico de um psicoterapeuta também, além do trabalho com o fonoaudiólogo. Bacana. Quer mais, Luciano e Bruno? Vamos lá. Temos também a Natália Lima, de Diadema. Ela quer saber o seguinte: ela diz que tem a voz aguda demais. Há exercícios para esse tipo de problema? E ela diz o seguinte também: que o filho dela, desde criança, né, desde os 2 anos, ela coloca aqui, ele tem um problema com as palavras, por exemplo, cadeira, mesa, ele falaria tadeira, mesa com Z, assim, né, pronuncia com Z. E ela quer saber como ela resolve esse problema também do filho dela. Primeiro, o problema da mãe, que é a voz, é possível a gente mudar o tom de voz com alguns exercícios. Tanto que todo mundo me pergunta: o Anderson Silva, lutador, tem aquela voz fina, será que dá para mudar? Dá para mudar. É claro que tem a questão estrutural, o tamanho da corda vocal interfere no tom de voz, mas alguns exercícios favorecem para que a gente consiga mais graves e mais agudos na voz. Então é possível. Existe até um trabalho de fonoaudiológico com transexuais. Pessoas que fizeram a cirurgia ou que querem uma voz mais aguda para combinar com a aparência, com a imagem, e isso é possível, não fica aquela voz que é artificial. E também, a mulher engrossa também? Também é possível. E tendo muito locutora que deseja a voz mais grave, porque até as pesquisas indicam que mulheres com vozes mais graves transmitem mais credibilidade, mais segurança, então depende muito da demanda. É possível mudar sim o tom de voz.
Com relação ao seu filho, 2 anos é muito cedo ainda. Geralmente 4, 5 anos. Na verdade, ele tem 9 anos, desculpa. Desde os 2 ele fala tadeira, mesa, mas com uma pronúncia mais para a letra Z. Para a letra Z. Isso. É importante procurar uma ajuda fonoaudiológica, sim, para identificar o que está acontecendo. Porque até os 5 anos a criança já deve pronunciar todos os sons sem nenhuma dificuldade. Mais uma, Luciane. Temos aqui o Júlio de Santos, que a pergunta dele é bem direta. Ele diz assim, a Fernanda é muito gata, parabéns. Ela é casada ou namora? Já começou. Não tem o A ainda, mas tudo bem. Fique à vontade, Fernanda, você que sabe se quer responder. Também a pergunta do André, do Tucuruvi, São Paulo, mais um aqui. A Fernanda é muito linda e simpática. Ela é casada? Beijos, a Luciane e a Fernanda, beijos. Cara de pau, assiste Esporte na Rede pra perguntar isso. Diga aí, Fernanda. Eu sou solteira, mas estou muito bem assim, viu? Quem mais, Luciane? Pela participação aqui dos nossos teleinternautas, ela sairia daqui namorando ou casada já, né? Pois é. Temos também a Carolina, de São Bernardo do Campo. Ela quer saber o seguinte, ela diz que trabalha já como locutora, mas que ultimamente a voz dela tem tido falhas. Que tipo de problema pode ser esse aqui? Ela está perguntando. É importante fazer uma avaliação fonoaudiológica também. As falhas podem ser de diversas causas. Pode ser o uso intensivo, pode ser a tensão ao falar, pode ser também a alimentação antes do uso profissional da voz. Existem alguns alimentos que provocam mais pigarro. Por exemplo, leite, derivados, café em excesso. São alguns alimentos que a gente evita antes de usar a voz profissionalmente. Ah, mas eu não aguento ficar sem café, nem o meu leitinho, o que eu faço? Eu até consumo, mas depois bastante água para diluir essa secreção e eu não ficar com pigarro. Então é importante buscar conhecer qual que é a origem dessa falha na voz. Essa dica foi muito importante, porque eu também não fico sem o meu leitinho, não tô brincando. Mas foi uma dica muito importante mesmo para quem toma leite principalmente. Mais uma, Luciane. Temos aqui, mais uma vez, a Aline de Recife, um grande beijo para ela. Ela quer saber o seguinte, se é verdade, por exemplo, o uso de chás, ovo cru, para quem é cantora, acho que ela assistiu aquela história do Zezé de Camargo, ela quer saber se esse tipo de coisa, chá, suco, se realmente ajuda na voz. Ela até está citando aqui o chá de gengibre, realmente ajuda? Os chás são super bem-vindos para melhorar a voz. Existem até algumas pesquisas que mostram que o chá morno, principalmente o que são de flores e frutas, e não chás que têm a cafeína, como chá preto, chá branco, chá verde, que ressecam, ajudam a voz a ficar mais aquecida. Então, antes de exercícios de aquecimento, um chá morno é super bem-vindo. O chá de gengibre, ele já não é tão indicado. Existem diversas linhas. Aqui eu acredito é que o gengibre ele tem o efeito de anestesiar. Tudo que é anestesia, que dá aquela refrescância momentânea, como balas de hortelã, sprayzinho de mel, limão e própolis, isso anestesia, reduz a sensibilidade e o abuso da voz sem perceber. Então, depois que passa o efeito, a minha voz está falhando, estou com pigarro, cansaço, é melhor evitar. Perfeito. E chá também não pode ser muito quente, né? Não muito quente, nem muito gelado, nem muito quente. As bebidas nem muito geladas, nem muito quentes. O ideal é que seja morno. Os dois extremos são ruins, né? Sim, sim. Ok, hora de a gente falar também de cultura. Esporte na Rede também é cultura. Dia de dica cultural para você. Muito bem, senhor Alexandre Aníbal, Enciclopédia da Bola. O que temos para hoje? Bom, depois de muito tempo, mais uma dica cultural trazendo. Pois é, estamos aí então com o livro do Maurício Noriega, comentarista do Sport TV, né, dos canais Sport TV, os 11 maiores técnicos do futebol brasileiro. Aí está a capa do livro pela editora Contexto. Esse livro, Leandro, faz parte de uma coletânea com a lista de determinadas figuras, né, do futebol na ótica de um autor. Então a gente tem aí na contracapa, os 11 maiores técnicos, os 11 maiores atacantes, os 11 maiores goleiros, os 11 maiores defensores e assim sucessivamente. Então a gente tem essa lista feita pelo Maurício Noriega, né? Lógico que é uma escolha muito pessoal, mas a grande maioria dos nomes, aí a gente vê, a Luciane está mostrando a página do Vicente Feola, né? Foi o técnico da seleção campeã mundial de 1958, ele que começou no São Paulo, tem uma foto da época que ele treinava o São Paulo Futebol Clube. Aí outras fotos, o Miller, né? Falando acredito que seja do Tele Santana, né? Então nós temos aí uma lista feita pelo Maurício Noriega com os 11 maiores técnicos do futebol brasileiro. Então nessa lista nós temos o Zagallo, nós temos o Luiz Felipe Scolari, o Enio Andrade, mestre Enio Andrade e o Rubens Minelli,
que ganhou muitos títulos brasileiros, tanto pelo Internacional quanto pelo São Paulo, né? E, por último, acredito que seja o Vanderlei Luxemburgo. Então, os 11 maiores técnicos do futebol brasileiro. Grande dica para você que quer acompanhar aí a vida dos técnicos que fazem parte dos técnicos mais vitoriosos da história do nosso futebol. Antes do momento motor do Paulo Arnaldo Lima, rapidinho, que eu já estou aqui quase estourando o tempo, acho que dá pra gente fazer um exercício pegando sua dica cultural como gancho. Não os 11, mas os 5 técnicos hoje bons do futebol brasileiro da atualidade para você. Atualidade? Futebol brasileiro. Brasileiro da atualidade. Tite, gosto muito do Dorival Júnior. Eu acho o Dorival Júnior competente, muito competente. Mano Menezes, que apesar dos pesares é um técnico que tem muito conhecimento tático, isso é importante. O Filipão, que a gente não pode negar, apesar da fase ruim dele, teve alguma fase, a gente não pode negar a grande competência que ele tem. E o Vanderlei Luxemburgo também, mesmo mesmo em baixa aí atualmente, eu acredito... desculpa, estou fazendo uma grande justiça aqui com o Muricy Ramalho. Então eu vou colocar, refazendo a lista, Tite, Dorival Júnior, Muricy, Filipão e Vanderlei Luxemburgo. Acho que esses 5 são os mais competentes, eu diria, até hoje. Não pelo momento atual, mas pelo que já fizeram desde o momento que estão trabalhando até hoje. Você assina aí, Bruno, ou não? Tá ou assinado, você troca algum aí? Tá assinado, eu não troco nenhum. Na atualidade são esses. Que beleza, hein? Finalmente o Bruno concordou com alguma coisa que a gente falou aqui no programa, Aníbal. Bom, então hora de passar do futebol para a velocidade. Hora de momento motor. Amigo do Esporte na Rede, neste domingo tivemos o GP da Hungria de Fórmula 1 e a primeira vitória de Lewis Hamilton na equipe Mercedes. Pilotou há muitos anos pela McLaren e a expectativa era muito grande para que Hamilton chegasse na Mercedes vencendo corridas, e agora aconteceu no GP da Hungria. Hamilton teve uma vitória certamente tranquila, já que só na primeira parte o Vettel realmente acompanhou o piloto inglês da Mercedes de perto, mas no decorrer da corrida o Hamilton conseguiu manter uma boa diferença e conquistou a primeira vitória pela equipe Mercedes. Teve também uma boa corrida o Grosjean, apesar de uma punição muito contestada após um incidente com o Jason Button, mas Grosjean fazia uma belíssima corrida, estava lutando aí pela terceira posição atrás de Vettel, mas um incidente, um toque que houve entre o Jason Button e Grosjean, algumas voltas depois os comissários puniram, ao meu ver um pouco injusta, já que está mais para um incidente de corrida, e se teve um culpado aí no incidente, foi mais o Jason Button, porque tem um ângulo, uma imagem aérea, fica clara que o Button invade o traçado do Grosjean. De qualquer maneira, o piloto franco-suíço, devido ao histórico de muitos acidentes, está marcado pelos comissários da FIA. Felipe Massa também teve uma corrida muito ruim. Teve um toque com o Nico Rosberg logo na primeira volta, afetou a sua asa dianteira esquerda, além do Rosberg ter ido para trás, né? Felipe Massa teve que brigar com o carro o tempo inteiro, principalmente quando tinha o desgaste de pneus, e o Massa não conseguiu terminar além de uma 8ª colocação. E o melhor confronto da corrida foi no finalzinho entre o Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel. Raikkonen na segunda posição, fez uma parada a menos, mas o Vettel ameaçou por 2 vezes, uma na volta 60 e a outra ameaça foi na volta 68, quando realmente o Vettel apertou, foi para cima do Raikkonen, mas o Raikkonen conseguiu se defender muito bem e garantiu o segundo lugar no pódio. Ficou assim o GP da Hungria, vitória de Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen em segundo, Sebastian Vettel em terceiro. Na sequência, Mark Webber também fazendo uma boa corrida de recuperação, terminou em 4º lugar. Fernando Alonso apenas na 5ª posição. Aliás, a Ferrari não está nada bem. Romain Grosjean conseguiu ainda terminar na 6ª posição, seguindo Jason Button em 7º, Felipe Massa em 8º, Sérgio Pérez em 9º e Pastor Maldonado em 10º. A classificação do campeonato, houve sim uma mudança. Sebastian Vettel continua liderando com 172 pontos. Kimi Raikkonen assume a 2ª posição com 134, 1 ponto à frente de Fernando Alonso, agora com 133 na 3ª colocação. Lewis Hamilton encosta um pouquinho, se aproxima dos 3 primeiros, está com 124 pontos na 4ª posição.
Mark Webber em quinto com 105. Virando a página, Nico Rosberg aparece em sexto com 84 pontos, Felipe Massa em sétimo com 61, Romain Grosjean em oitavo com 49, Jason Button em nono com 39 e Paul di Resta em décimo com 36 pontos. Sou Paulo Arnaldo, falando sobre o GP da Hungria de Fórmula 1 para o Momento Motor do Esporte na Rede, a análise esportiva de qualidade. Valeu, Paulo Arnaldo Lima, e você viu aí no finalzinho o GP de Spa-Francorchamps, que é o próximo, daqui a um bom tempo, parece uma pistola, né? Um revólver de furadeira. Cola quente. É uma furadeira também, pode ser, é verdade. Mas é a pista mais completa da Fórmula 1. É, e é gigante também, 7.000 metros, 7 quilômetros. É a mais legal de assistir também, teve bastante ultrapassagem. Mas essa disseram que não ia ter muita ultrapassagem, e teve, né, na Hungria, até foi, verdade, foi surpreendente. Obrigado, Paulo Arnaldo Lima, pela sua análise, semana que vem a gente espera contar com você aqui no Esporte na Rede. Luciane Bruno, tem mais pergunta para Fernanda? Vamos encerrar já a participação dela com mais duas, então. Temos aqui a Aline, ela quer saber o seguinte, para quem é cantor, as técnicas vocais são as mesmas? Posso colocar mais alguma coisa? O cantor usa bastante o diafragma. Qual é o treino que ele pode utilizar para isso? Acho que é o diafragma que é o importante para o cantor, não é isso? Também. Não só o diafragma, mas também a amplitude, o quanto de graves e agudos e a resistência em cada uma dessas notas. Porque, por exemplo, e isso varia a cada demanda do cantor. Um cantor lírico, por exemplo, se ele tiver uma soprano, uma falha num agudo, pode ser o fim da carreira. Agora, se é um cantor de barzinho, um cantor popular, às vezes a falha é até o charme, aquela rouquidãozinha que acontece no cantor de rock, por exemplo. Então varia de cantor para cantor. E é claro que é muito importante. Existem várias escolas que defendem tipos de respiração que são diferentes. Algumas que no canto isso, algumas que usam mais a região do tórax, outras que usam mais a respiração costodiafragmática. Para quem é comunicador, não só para os cantores, é muito importante desenvolver essa respiração que é mais baixa, porque aí a gente elimina todo tipo de tensão na região do pescoço, dos ombros, e com isso tem até mais ar para usar na fala e também maior domínio do tom de voz e do volume. Exato. Então é diferente, sim. Se barriga significasse diafragma, eu estava feito na vida. Luciane Bruno, a última participação da noite. Temos aqui a Gleice Santana, de Ipiaú, Bahia. Tá, um grande beijo para ela. Também é radialista. Ela quer saber o seguinte, ela diz que tem a voz grossa e às vezes para algumas propagandas femininas precisa ter uma voz mais feminina mesmo, né? Mais suave. Mais suave, mais aguda. É possível mudar, sim, de acordo com as ênfases. Eu posso usar ênfases que são mais pro agudo, prolongando mais algumas vogais, ênfases mais pro grave, variando de acordo com o sentido das palavras. Uma brincadeira que eu sempre faço nos treinamentos, nas consultorias, é o exemplo da palavra flor. Se eu disser para vocês flor, com essa voz grossa, agressiva, não combina com o sentido da palavra. Agora, se eu disser assassinato, com uma voz aguda, assim, feliz, vão pensar, puxa, Fernanda é uma assassina. Não combina. O jeito que eu falo tem que ser condizente com o sentido da palavra. Então, fica a dica para Gleice, para que ela veja que palavras são importantes e use a voz de acordo com o sentido da palavra. Com certeza. Luciane Bruno, o programa já acabou. A voz do apresentador também. Então, tchau. Até semana que vem. Que pena que acabou. Adorei hoje o programa, né? Foi um programa super esclarecedor sobre fala, sobre voz. Boa noite, Alexandre Aníbal. Boa noite, Bruno. Boa noite a você de casa. E uma boa noite especial para a nossa convidada, a Fernanda, que hoje veio abrilhantar ainda mais o nosso programa. E, claro, né? Foi um prazer conhecê-la. Volte sempre. E você aí de casa, temos encontro marcado semana que vem, às terças-feiras, às 8 da noite. Um grande beijo a todos e tenham uma ótima semana. Com certeza. Antes de me despedir aqui dos comentaristas, o último convite da noite, passe lá pelo meu blog, leandrojornalista.blogspot.com. Tá aí a página para você, toda quarta-feira, viu, Fernanda? A gente coloca as fotos do programa de terça-feira. Então você estará lá, as fotos desta edição aí são com o Gustavo Ribeirão, apresentador da Rádio Bradesco Esportes, que esteve aqui na semana passada no Esporte na Rede. É engraçado, né? Também perguntaram para ele se tinha namorado e tal. Eu não sei se foi só mulher, não. Foi só mulher que perguntou? Foi só mulher. Ah, então tá bom. Tá bem, viu, Gustavo? Um abraço para você, leandrojornalista.blogspot.com. Tava lá ao lado de Luciane Bruno. Últimos convidados, né, semana passada e hoje, fizeram um sucesso, né? Todo mundo queria saber se tinha namorado, verdade, se era casado, então... Estamos fazendo sucesso com os convidados também. A gente podia abrir um programa de namoro na UpTV. Eu acho que daria resultado, não é verdade? A parte do Esporte na Rede, claro. Mas obrigado pelas visitas ao blog. Quase 100 mil visitas. Ficamos quase, hein? Quase, Aníbal. Chegando a 100 mil. Obrigado pelo carinho também. Eu visito toda Alexandre Aníbal.
Obrigado, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação no Esporte na Rede. Eu vou até cumprimentar aqui. Até semana que vem, Aníbal. Tchau, Leandro, obrigado mais uma vez. Grande programa, obrigado, Bruno. Obrigado. Luciane e Fernanda, muito obrigado pela tua presença. A você, na semana que vem estamos de novo aqui para fazer mais um grande programa Esporte na Rede. GP, parabéns, viu? Mais uma vez, parabéns pelo teu aniversário. E semana que vem estaremos de volta. Sejam felizes e cuidem-se. Legal, obrigado, Aníbal. E vale ressaltar que você disse do meu blog que passa por lá. E nessa segunda-feira, ontem, né, eu postei sobre a TV Gazeta, que disponibilizou o sinal agora via Facebook e via internet. É por isso que eu acredito ainda na Web TV. Enquanto as emissoras grandes tomarem esse tipo de atitude, como a Gazeta fez, uma TV aberta disponibilizar o sinal gratuito na internet, é sinal que a Web TV está no caminho certo e pode alcançar também grandes índices de audiência. Bruno, silêncio da bola, até a próxima. Até a próxima, Leandro. Foi um prazer conversar com a Fernanda também, conhecer um pouquinho aí desse mundo de fonoaudiologia, né? E foi um prazer falar com você, internauta. Torcedor do Atlético, que me incomodou no Facebook, que eu falei que o Atlético não seria campeão da Libertadores. Parabéns, vocês merecem, o título foi suado e vocês acreditaram até o fim. E o Atlético mereceu com muito orgulho vencer esse título da Libertadores aí. E agora se preparem, porque o Bayern de Munique não é moleza não. E foi o que o Aníbal falou aqui, o Diego Souza do Atlético Mineiro foi o Ferreira que driblou o goleiro e escorregou. Então, quer dizer, aconteceu exatamente com o Atlético o que aconteceu com o Corinthians no ano passado. Ganhou o título de forma inédita, só não ganhou invicto, né? Mas ganhou de forma inédita, emocionante, dentro fora de casa. O time que mais esteve perto de eliminar foi o Tijuana, quando o Cidadão me perdeu um pênalti 48 do segundo tempo, e o Ferreira escorregou e jogou o título do Olímpia pelo ralo. O engraçado é que eu pensei que eu nunca conhecesse tanto mineiro na minha vida. É sério, eu falei, nossa, como eu conheço o mineiro, é brincadeira. Enfim, Ferreira, um abraço pra você, o senhor jogou o título do Olímpia pelo ralo. Fernanda, muito obrigado por ter vindo ao Esporte na Rede, espero que tenha gostado do programa e com certeza vamos incomodá-la outras vezes para voltar, viu? Incomodar de jeito nenhum, foi um prazer, muito obrigada pelo convite e em breve volta, só marcar, viu? Com certeza, muito obrigado pela simpatia, pela disponibilidade também de ter vindo aqui. Vamos fechar então o programa com a frase desta noite, Pensamento na Rede, hoje falando sobre trabalho. A gente falou para trabalhar bastante, ó. O pensamento de Thomas Jefferson, ex-presidente dos Estados Unidos. Eu acredito demais na sorte e tenho constatado que quanto mais duro eu trabalho, mais sorte eu tenho, é verdade. Então confie no seu trabalho em primeiro lugar, pare de jogar na Mega Sena. Não, brincadeira, Fred, pode continuar fazendo. Mas acredite no seu trabalho em primeiro lugar, porque é ele que vai lhe dar o pão de cada dia. Na vinheta final de hoje, vamos fazer uma homenagem ao cantor Dominguinhos, que faleceu na última terça-feira, dia de Esporte na Rede, cantando Isso Aqui Tá Bom Demais, junto com o Chico Buarque. Lembrando para você, então, Esporte na Rede, se você não viu ao vivo, não tem problema. Entre aqui, uptv.com.br ou esportenarede.org, acesse lá a hora que você quiser. Aqui na UpTV fica uma semana, no site do Esporte na Rede fica o tempo que você quiser, eternamente, para você acessar lá, poder mostrar para os seus filhos, para os seus netos, enfim, que viu um dia o programa Esporte na Rede. Mas ao vivo é toda terça-feira, a partir das 8 da noite. Lembre-se, Esporte na Rede, análise esportiva de qualidade. Tchau. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que tá que entra, mas quem tá dentro não sai. Pois é, olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que tá que entra, mas quem tá dentro não sai. Vai, Chico!